Olá, estamos começando mais um Percursos Pedagógicos, um programa que discute as boas práticas e diretrizes da educação e do currículo santista. O tema de nossa conversa de hoje é a produção de textos na escola. E para conversar sobre este assunto, recebemos aqui em nosso estúdio Carmen Lídia Mendes, psicopedagoga, poetisa e professora da Rede Municipal de Santos. Idealizadora do projeto Fábrica de Palavras, O Mundo da Literatura, a educadora ela foi contemplada com o 4º lugar no Prêmio Educador Santista em 2022. Recebemos também Manuela Vitória dos Santos Francisco, professora de língua portuguesa na Rede Municipal de Santos. Licenciada em Letras pelo Instituto Federal de São Paulo, ela atuou no grupo de pesquisa em estudos literários e participou de projetos de extensão sobre pensamento e praxis decolonial. Durante o programa, contaremos com a contribuição de Patrícia Margarida Farias Coelho, coordenadora do mestrado em Ciências Humanas da Unisa, em entrevista gravada. Ela é pedagoga, psicanalista, especialista em didática da língua portuguesa no ensino superior e doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindas. Obrigada. São vários os caminhos necessários para uma boa prática de produção de textos na educação infantil e nas séries iniciais. E eu gostaria de perguntar para você, Carmen, quando se inicia o processo de produção de textos? Na educação infantil, ela já acontece, ela já se faz presente. E é um momento propício para começar a desenvolver as habilidades de leitura e escrita deles. Mesmo que isso não tenha relação com o que foi dito e não tenha nexo com o que o professor está falando, é importante que a criança tenha a iniciativa, mesmo que ela coloque de forma não formal. Porque nesse momento os erros ortográficos não têm relevância, é importante que ela tenha a iniciativa de colocar ali símbolos, a maneira como ela consegue se expressar. Sim, e também tem essa questão de a gente achar que produção textual é somente a questão verbal, né, a escrita. Então, quando a gente está falando aí de produções textuais, a gente também leva em consideração a produção oral, que muitas vezes ela é esquecida por muitos professores e até também pela população geral. Então, essa produção textual, ela também se inicia antes mesmo da criança entrar na escola, porque todos nós temos contatos com vários textos, né, no nosso dia a dia. Então, acho importante todos os professores levarem isso em consideração, que as crianças, elas já chegam na escola produzindo textos, né? E na escola a gente vai focar até essa questão formal da escrita, da oralidade. E estudos já comprovam que mesmo antes da fase pré-escolar, até muito antes de nascer, dentro da barriga da mãe, já acontece um sistema de informações que vai ajudar também na vida aqui fora. E nós temos também o depoimento da professora Patrícia Coelho, que traz uma contribuição sobre como introduzir a produção de textos na educação infantil e nas séries iniciais. Vamos ver? Para introduzir e trabalhar a produção de texto na educação infantil e nas séries iniciais e do ensino fundamental, é importante a gente pensar em formar leitores críticos e fazer desses discentes bons escritores. Que os docentes, primeiro, parem de pensar a partir de uma aula tradicional e comecem a mudar as suas práticas, pensando em estimular a leitura, a compreensão de textos e escritas, principalmente articulando, né, essa tríade no ensino infantil e no ensino fundamental, a produção de literatura, a leitura de livros de literatura e gramática em cotejo. Então, é importante que a gente pense, né, em trazer textos para as crianças começarem a compreender as histórias, as narrativas e entender de que forma a gramática é passada nesses textos, para que eles comecem a observar e a desenvolver as competências linguísticas, né, que é importante ser explorada a partir de uma produção textual. O professor pode explorar o uso de games, o uso de aplicativos, né, ferramentas que são familiares para o aluno
fazendo com que ele se torne mais receptivo ao conteúdo que está sendo passado pelo professor. Então, se o professor não explorar também a parte da tecnologia e trabalhar só com uma aula tradicional, a gente vai ter muito mais dificuldade nessa produção do texto, sendo que se o professor explorar diferentes tecnologias em sala de aula, não unicamente a tecnologia, mas trazendo a tecnologia como recurso, vai ficar muito mais fácil a produção do texto, principalmente porque os alunos têm muita familiaridade com a tecnologia digital. O que vocês acham da fala de Patrícia? Eu acho que é muito importante essa questão da gente sempre fazer aulas que levam em consideração a tecnologia. Igual ela falou, se a gente focar muito nessa questão daquela aula muito formal, etc., o aluno acaba perdendo esse interesse. Então, tem muitos recursos que eles ainda não conseguem utilizar de maneira correta. Então, por exemplo, no 6º ano, quando eles começam a fazer os trabalhos, etc., então a gente utiliza muito dessas tecnologias, só que no dia a dia eles não utilizam, porque eles acabam somente focando nas redes sociais. Então, por exemplo, utilizar um PowerPoint, utilizar um Word para fazer um trabalho. Então, acho muito legal dela ter focado nessa questão da tecnologia. A educação infantil e as séries iniciais são etapas primordiais para introduzir a produção textual. Carmen, como articular leitura e produção textual nessas fases? Bom, na educação infantil, a abordagem é uma. Peguei a fala da Manuela e nas séries iniciais é um pouquinho mais complexa, né? Na educação infantil, costumo dizer assim, uso muito contação de história, vou chamar a gramática ali, já vou comentar sobre a gramática, coesão, coerência, né? Mas o foco seria, por exemplo, contação de histórias, que além de fascinar, podemos falar também que eles vão soltar a imaginação e já percebem na entonação da voz, eles já começam a perceber os elementos daquela história que estamos contando, já conseguem se expressar, porque a partir do que nós estamos nos expressando, e a linguística, né, que seria a coesão, coerência, a gente também já pode trabalhar ali, deixando a sintaxe, a morfologia já para as séries iniciais, porque ali nós estamos ainda começando, né? É assim que eu vejo. E, Manuela, como tratar os tipos de dificuldade dos estudantes nesse processo de aprendizagem? Eu acho que as dificuldades, elas recaem muito sobre, né, nas aulas de língua portuguesa, por exemplo. Então, quando a gente está falando de produções textuais, está para além daquilo que o aluno vê em sala de aula, né? Então, está aquilo também que ele consome fora da sala de aula, por exemplo. E a produção textual, ela está intimamente ligada com a questão da leitura. Então, para um aluno ser um bom produtor textual, ele também tem que ser um leitor, porque um não acontece sem o outro. E essas dificuldades, elas vão aparecendo, né, durante ali as aulas, e elas vão, muitas vezes, ser uma dificuldade que é compartilhada por vários e talvez umas mais particulares de um determinado aluno. Então, como eu sou professora, né, do Fundamental 2 anos finais, tem essa questão também de que não há muito diálogo com os anos iniciais, que eu acho que ajudaria muito nessas dificuldades que vão aparecendo durante todo esse percurso do aluno no fundamental. Excelente. E cada etapa desse processo tem suas singularidades e dá para notar que a curiosidade da criança é uma forte aliada. Por isso, a professora Patrícia Coelho nos contou como estimular a prática da produção de textos em sala de aula. Vamos assistir? Os caminhos necessários para uma boa prática de produção de texto, principalmente nos ciclos de alfabetização, é fazer com que o docente compreenda, entenda e explore a imaginação dos discentes, despertando a criatividade por meio de experiências em sala de aula. Experiências que permitam a esses discentes a prática da produção de texto contextualizada com a realidade na qual eles vivem, por meio de debates, leituras, exemplos de textos, recursos tecnológicos.
que devem ser utilizados, né, para potencializar e despertar o interesse desses alunos nativos digitais, que eu costumo dizer bastante, né, para os docentes, é que neste momento, né, de prática, de exploração, a gente tem que primeiro conhecer o contexto do meu aluno. É fundamental que eu entenda em qual contexto o meu aluno vem inserido. Então, conhecer o contexto do meu aluno, conhecer a realidade que ele vive e, a partir daí, elaborar todas as minhas práticas para pensar na produção do texto, principalmente no ciclo de alfabetização, com certeza eu vou ter uma eficácia muito maior de bons resultados em sala de aula. Professora, se reinventar no final parece que é o caminho, não é? Sim. Então, como ela comentou, essa questão dos nativos digitais, né? Então, acho que uma das maiores lutas e batalhas aí que a gente tem é conseguir letrar eles nessas questões digitais, né? Porque todos nós somos consumidores de tecnologia, só que muitas vezes nós somos consumidores muito passivos dessas tecnologias. Então, acho importante a gente letrar o aluno nessas questões, para nós conseguirmos utilizá-la de maneira consciente e crítica também. Bom, vimos que introduzir a prática de produção de texto desde muito cedo é positivo para o processo de aprendizagem da criança. Por isso, Carmen, eu queria saber como articular a produção de texto com o ensino da leitura, oralidade e análise linguística nessa fase. Nessa fase, principalmente conhecimento da gramática. Até ali ele já é conhecedor de várias fases da produção, que a produção de texto exige, mas a gramática precisa ser repensada, né? A questão da coerência, da coesão, é o que eu falei. Às vezes eles são pobres nessas questões, escrevem, mas não tem muito nexo, porque não tem a coesão, a coerência, a sintaxe. Até em algumas fases, os erros ortográficos podemos até deixar de lado. Nas séries iniciais, final da educação infantil, séries iniciais, erros ortográficos não são relevantes. Mas, após essa fase, coesão, coerência, tudo isso vai pegar, né? A sintaxe, morfologia, o professor já começou a abrir. Manuela, quando os estudantes crescem, qual que é o caminho adequado para a prática de produção de textos? Eu acho que todos os professores eles têm que ser cientes que essas práticas elas mudam de acordo com a idade do aluno, né? Mas uma prática que cabe, ao meu ver, a qualquer idade, a qualquer série que o aluno esteja, é a questão da reescrita do texto, que muitas vezes ela é deixada de lado. Então, quando nós falamos de um bom produtor, né, textual, tem a questão de que ele precisa ser um leitor e de que também há essa reescrita do texto, que ela é muito importante em qualquer tipo de produção, porque por mais que você seja ali um ávido produtor textual, eu, por exemplo, né, passei pela faculdade, sou professora, mas nenhum texto que eu escreva de primeira ele vai sair bom. Né? Então, a gente precisa muito focar na questão da reescrita e mostrar para o aluno que tudo bem na primeira escrita ele errar uma coisa, uma coerência, errar a questão da gramática, da sintaxe, e que a gente vai arrumar essa questão na reescrita. E muitas vezes a gente vai reescrever o texto 5, 10 vezes até sair da maneira ali que a gente estiver satisfeito com o nosso trabalho. É um processo de aprimoramento contínuo. É tanto que textos que a gente fez há muitos anos e que a gente refez, e aí a gente ainda encontra muitos erros ou melhorias possíveis. Um exercício que eu sempre faço nos meus próprios textos. E a revisão é parte integrante desse processo, né? A revisão, a reescrita que ela fala, rever o que foi escrito, o que estava proposto, o planejamento saiu de acordo como a pessoa queria, a revisão é fundamental. E vamos a mais um relato da professora Patrícia Coelho, desta vez sobre a formação de professores e as experiências em sala de aula. Vamos lá ver? Eu trabalho com formação de professor, no qual essa formação pensa na aplicação de projetos em escola, seja, né, no ensino infantil, fundamental ou médio, onde eu busco levar os professores a uma reflexão, a oficinas, a propostas de metodologias ativas que utilizam a tecnologia, né, para que possa, a partir dessas diferentes plataformas digitais,
como cada uma delas poderia ser usada na sala de aula para utilizar a potencialidade dessa plataforma para despertar o interesse do aluno. Então, como eu estou olhando para essa tecnologia e estou trazendo para esses meus alunos familiarizados com a tecnologia digital, né, essa potencialidade de trazer conteúdos que se transformem em narrativas. Então, a partir desses contextos, conhecendo a realidade de cada história, de cada conteúdo, como eu posso com esse conteúdo que eu vou transmitir para o meu aluno, daquela unidade escolar, daquela escola, daquele ambiente, possa utilizar isso de forma profícua, né? Então, eu sempre tenho realizado pesquisas que, posteriormente, eu registro em formatos de artigo científico, que são publicados em revistas indexadas de acesso livre, e principalmente os projetos dos quais eu aplico nessa escola, a ideia é que eles sejam replicáveis, né, para que, sem dúvida, possa encantar as pessoas que leiam e elas tenham conhecimento da etapa de cada projeto, para que ele possa servir como um referencial para que esses professores possam utilizar futuramente os recursos digitais. Daí a importância da formação continuada de professores. Exatamente, ela falou da questão dessa formação do professor saber utilizar as tecnologias, né? Porque quando pensamos, tudo bem, precisamos utilizar as tecnologias, mas como? Com que objetivo? Porque não é simplesmente a gente utilizar algum tipo de recurso como um tablet, mas eu saber com que intencionalidade eu estou utilizando aquilo ali. Perfeito. Né? E antes de terminarmos o programa de hoje, eu gostaria que vocês nos contassem sobre as suas experiências em salas de aula que despertaram interesse pela produção de texto nos seus alunos. Eu tive uma experiência com o 9º ano, que eles estavam tendo uma eleição, né, de representantes de sala, e eles queriam fazer essa, né, de acordo com as palavras deles, essa propaganda dos candidatos. Aí eu falei, então nós vamos estudar gêneros que nós conseguimos fazer essa propaganda que vocês falam desses candidatos. Então, eu sinto que eles sempre se engajam mais quando é atrelado a algo que é da realidade deles. Se é muito descolado, eles não se engajam. Não, você pode utilizar os diversos recursos digitais que a gente possui, mas se for desligado dessa realidade, eles não se engajam. Eles não se apropriam, não cria sentido para eles. Exatamente. E a minha experiência é assim, fui com uma aula pronta, mas ali já chegou um aluno, já sempre tem, né? Aquele que entra com tudo, já falando do filme Divertidamente 2. Deixei, ele praticamente contou o filme todo, que eu não assisti ainda. E aí foi muito bacana, porque eu não tinha preparado uma aula de produção de texto crônica. Mas como ele contou o que aconteceu um dia antes, eu sou muito oportunista. Fui ali, pronto, produção de texto, gênero textual, crônica. Aí coloquei o conceito e perguntei quem tinha assistido, a maioria. Então vamos fazer uma crônica. Cada um vai contar o seu relato, não mais Divertidamente 2, vai falar um fato do que aconteceu com você, que a crônica é isso. Fatos cotidiano, situações. E saíram textos, sim. Como pode, né? Você planejou uma aula e ela saiu, ao contrário, melhor ainda. Essas são as melhores aulas, sim, não é, professor? São. E eu que passei a noite elaborando, acabei sendo surpreendida, né? E hoje conversamos sobre a importância do processo de produção de textos na educação infantil e nas séries iniciais e como isso estimula o desenvolvimento de habilidades com a língua portuguesa, a criatividade e o senso crítico. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui em nosso estúdio, professoras Carmen Lídia Mendes e Manuela Vitória, bem como a participação da professora Patrícia Coelho. Obrigada por compartilharem conosco as suas ricas experiências. Muito obrigada pelo convite. E vocês continuem seguindo os passos dos nossos percursos pedagógicos. Até o próximo programa.